Meus amados irmãos, que Deus seja louvado nesta noite, pelos hinos que já acabamos de ouvir, hinos inspirados, hinos belos, que levam a alma para mais perto de Deus. Meus irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, eu gostaria que todos abrissem a Sagrada Escritura na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, onde temos uma palavra da parte de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 18 a 26. Romanos 8, 18 a 26, onde temos uma revelação de Deus para nós. Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós também, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que vemos, o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Que o Senhor abençoe a porção da sua palavra e que dê revelação aos nossos corações nesta noite. Meus amados irmãos, nestes dias de pandemia, nesses dias de tristezas, de perca de entes queridos, de parentes enfermos, de amigos, surge uma pergunta, né? Como aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Por que o mundo está sujeito a estas coisas? E nesta noite, com a ajuda de Deus e as orações dos santos, nós queremos começar um estudo sobre os três gemidos que nos são apresentados na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Aqui nesse texto que acabamos de ler, gemem três seres. Primeiro geme a criação, depois geme o crente e depois geme o Espírito Santo. Três gemidos. Os irmãos sabem que um gemido é a expressão de uma dor. Só geme quem está sentindo uma dor. Então, é um clamor, é uma expressão de algo que está doendo por dentro. E meus amados irmãos, neste momento, com a graça do Senhor, nós vamos estudar o gemido da criação. Nós vemos, irmãos amados, aqui o apóstolo São Paulo, aqui no Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 22, eu gostaria que o pastor Múcio, que é o nosso leitor, que ele lesse Romanos 8 e 22, para nós tratarmos do primeiro gemido. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O apóstolo São Paulo disse, irmãos, que toda criação geme. Toda criação geme. Glória a Deus. Meus amados irmãos, por que a criação geme? Quando fala criação, fala o planeta Terra, fala não só o planeta Terra, mas uma grande área do cosmos,
não é? Está gemendo. E por que a terra está gemendo? Porque a criação, os animais, os rios, os mares, os peixes, as aves, por que é que tudo isso está sujeito, né, à vaidade? Observe que o versículo 20 dá uma palavra sobre isso. Vamos ler o versículo 20 para nós termos uma compreensão melhor. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Meus amados irmãos, vocês acabaram de ouvir e ver na tela, o apóstolo São Paulo disse que a criação ficou sujeita à vaidade. Glória a Deus. Desde a queda de Adão, os irmãos sabem que Adão foi a coroa da criação. Nossos pais, Adão e sua esposa Eva, eles foram os primeiros criados por Deus para dominar a terra. Todo este palácio, toda esta casa, a palavra ecologia significa estudo da casa. E que casa é essa? A terra. Então, eco, no grego, é a casa. E, meus amados irmãos, por que foi que a casa do homem ficou sujeita à vaidade? Observe o versículo 20. Diz que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Meus amados irmãos, o que quer dizer a palavra vaidade? A palavra vaidade, maiotes no grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, os irmãos que entendem do grego, eles dizem que a palavra vaidade significa frustração, significa nulidade, significa falta de propósito, significa transitoriedade, um vazio de propósito e resultado. Vaidade, a Bíblia diz que a criação ficou sujeita à vaidade. A casa do homem, o sistema ecológico, ficou sujeito à vaidade. Diz aqui o que quer dizer vaidade: frustração, nulidade, falta de propósito, transitoriedade, um vazio de propósito e resultado. Então, irmãos amados, nós vemos que com a queda de Adão, o prejuízo foi grande. O pecado trouxe as consequências para o pecador e para o habitat do pecador. Ele foi feito Senhor da criação. A criação foi feita, não é, para benefício do homem. Tudo que foi feito para a glória de Deus, para a glória de Jesus e para o benefício do ser humano. Caindo o dono da casa, a maldição também operou no habitat do homem, na casa do homem. Por causa do homem, então, por causa de sua desobediência, de sua queda, nós vemos que a vaidade, a transitoriedade, é o que significa a palavra no grego, atingiu tudo que cerca o homem. Tudo que cerca o homem foi atingido pela vaidade, ou seja, pela frustração e pela transitoriedade. Então, aquelas pessoas que caíram no conto, não é, de Darwin, que a Terra evoluiu e evolui, é um equívoco sem medida. A teoria da evolução não é uma ciência, o nome já está dizendo, é uma teoria, é uma hipótese. Quando você pega o livro da Origem das Espécies, de Charles Darwin, você vê que tem, imagina-se, pensa-se, supõe-se, são os termos que estão em todo o livro, em todas as suas páginas. Então, é mais fácil crer no que diz a Bíblia do que crer na teoria da evolução. A Bíblia é enfática e é lógica. E a teoria da evolução, que diz que as coisas estão indo para melhor, as coisas estão evoluindo, é comprovadamente uma coisa que não é verdade. Porque a Bíblia diz que a criação, em vez de ser entregue à evolução, ela foi entregue à vaidade, ela foi entregue à destruição. É o que o apóstolo, autor da carta aos Hebreus, citando os Salmos, diz que o universo, o cosmos, a terra, está como um vestido que fica velho, como uma roupa que fica velha. Em vez de ser uma coisa que evolui, está escrito em Hebreus, está escrito nos Salmos,
que o mundo está envelhecendo, está se estragando, está entregue à vaidade, à transitoriedade. Meus prezados amigos, isto aconteceu por causa da queda dos nossos pais. Ficou entregue à corrupção. Glória a Deus. Nós vamos ver aí no livro de Romanos, capítulo 8, e no versículo de número 21, que fala que a criação ficou serva da corrupção, com a queda dos nossos pais. Por favor, versículo 21 de Romanos 8. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vemos tanta frustração na criação, tanta vaidade. O que é que nós estamos contemplando nesses últimos dias? Nós estamos contemplando a frustração, nós estamos contemplando a vaidade, a transitoriedade, tantos agentes agressivos que vêm para trazer destruição à terra, destruição aos seres humanos e destruição à própria natureza. E meus amados irmãos, diz aqui que a criação ficou entregue à vaidade, conforme está escrito no versículo que lemos, no versículo de número 20, e no 21 diz que ela foi entregue à corrupção. O que quer dizer a palavra corrupção? A palavra corrupção, eu não vou falar no grego, mas os irmãos que entendem do hebraico, eles dizem que a palavra corrupção é algo que está despencando, é algo que está caindo, é algo que está descendo de ladeira abaixo, sem controle. É isso que significa a palavra corrupção. É algo que está degenerando, é algo que está descendo, é algo que está correndo para baixo, sem freio. A Bíblia diz que a criação, ela ficou sujeita à corrupção. Glória a Deus. Então essas mazelas que corrompem, essas mazelas que estragam, essas mazelas que agem na natureza, causando corrupção, isso foi consequência da queda de nossos primeiros pais. E a Bíblia diz que a criação, a criatura, ficou entregue à corrupção. Mas eu quero que releia o versículo 21 para nós termos uma luz de esperança. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém. Mas, meus amados irmãos, que coisa linda, se nós observarmos o texto, o versículo 21 traz uma luz, o versículo 21 também traz uma esperança. Diz aqui, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia. Existe uma esperança. A palavra esperança é uma expectativa. A palavra esperança é aguardar um bem que está para chegar. E aqui diz, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Aleluia. Eu quero dizer ao meu ouvinte que existe uma promessa de Deus. Existe uma promessa de Deus de que chegará uma era, de que chegará um tempo, com a volta do Senhor, com a volta de Cristo à terra, o complemento da redenção. Nós vamos estudar nessas meditações que a nossa redenção começou no Calvário. A nossa redenção começou quando Cristo veio à terra, quando Cristo se fez carne para restaurar o homem. Mas de acordo com a epístola aos Romanos, de acordo com Isaías, de acordo com Zacarias, de acordo com Apocalipse, de acordo com as cartas de Pedro, não somente o ser humano está fadado à restauração, mas também toda a criação. Aleluia. A Bíblia diz, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, que coisa linda, que esperança para todos os que estão chorando hoje, para todos os que estão, a natureza como que revoltada, a natureza como que agindo com a vaidade, com a frustração, a natureza como que numa situação de corrupção, trazendo degradação, morte, mas o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que existe uma esperança de que a criação, a criatura, será libertada da servidão da corrupção. Glória a Deus. Há um hino na harpa cristã, o hino 300, que é um hino muito conhecido dos pentecostais. Jesus sim vem, do céu em glória ele vem, ecoa nova pelo mundo além, ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. E as outras estrofes dizem assim, glória a Deus, a estrofe 2, diz assim, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, essa aí é o coro, a estrofe 2. Diz, Jesus sim vem, os mortos esperando estão, o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Mas a outra estrofe, por favor, diz assim, Jesus sim vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Mas existe a outra estrofe ainda, que diz assim, Jesus sim vem, completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Aleluia! Sim, todas as coisas vêm depressa transformar, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Então esse hino é muito teológico, esse hino é muito profundo. Glória a Deus, uma das belezas dos hinos do nosso hinário, dos hinários tradicionais das igrejas, é que eles expressam fé, é que eles expressam teologia. Hoje em dia tem muita música moderna que parece mais mantra, parece mais Hare Krishna, vai para frente, vem para trás, mas os hinos da harpa, eles não são mantras, eles são hinos teológicos, são hinos que a gente canta a nossa fé, a nossa teologia e a nossa crença. E na última estrofe desse hino diz assim, Jesus sim vem, completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso que aqui diz, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E o versículo 22, aí fala do gemido da terra, fala do gemido da natureza, fala do gemido dos animais, fala do gemido das aves, fala do gemido dos rios, dos mares, da própria terra, da desertificação e tantas mazelas, das coisas que produzem doenças, que produzem coisas contrárias, agentes de corrupção, agentes de destruição. Aí aqui fala que a terra ela geme, versículo, a criação, a terra com tudo que nela há geme. Versículo 22, por gentileza. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Aleluia. Meus amados irmãos, diz aqui a Bíblia que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. Aleluia. Glória a Deus. O que está acontecendo com a terra, e à medida que a volta de Jesus se aproxima, e à medida que esse novo tempo, esse tempo da restauração, louvado seja Deus, está para chegar. O apóstolo diz que essa fase é como uma mulher parturiente, é como uma mulher que está para dar à luz, é como uma mulher que está às vésperas de dar à luz. Vocês sabem que quando a mulher está para dar à luz, as dores aumentam, as contrações elas vêm. Quando os ossos pélvicos eles vão se dilatando, é porque um novo ser, uma nova vida está para surgir. Aleluia! Sempre o nascimento de um ser provoca dores. Sempre o nascimento de um novo ser provoca gemidos. Sempre o nascimento de um novo ser provoca uma dor insondável. Dizem que a dor do parto, só existe uma dor semelhante a ela, a dor de quem está com cálculos renais.
Segundo as informações, eu não sei. Mas, meus amados irmãos, é sabido que quando está próximo de uma nova vida nascer, a dor aparece, o gemido aparece. Louvado seja Deus para sempre. E aqui está dizendo que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Eu quero dizer à igreja que o que está acontecendo, a natureza gemendo, a criação gemendo, o mundo em convulsão. Os cientistas, eu não tenho capacidade de dar um estudo sobre essas coisas, porque eu não pesquisei, pode ser que pesquisando, Deus me ajude. Mas tenho ouvido que os cientistas estão assombrados com coisas que nós não estamos percebendo, que estão acontecendo no Sol, que há poucos anos nós tivemos 4 luas de sangue, que estão acontecendo nas estrelas, está havendo explosões estelares, que o povo da NASA diz que não sabe porque esses fragmentos de meteoros não estão atingindo a Terra. Eles estão admirados que os fragmentos das explosões estelares não estão atingindo a Terra, porque, segundo eles, era para estar atingindo, porque são muitas explosões que diariamente estão acontecendo no espaço. O que é isso? É a Terra gemendo. Não somente a Terra, mas a criação. A criação não abrange só o que está na Terra. A criação abrange o cosmos, a criação abrange a atmosfera, a estratosfera e tudo que tem por aí afora. A terra gemendo, os vírus invadindo, a morte chegando, a dor, a tristeza. O que é isso? Muita gente está assombrada, muita gente está aflita, pensando que é o fim. Mas a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, os verdadeiros cristãos, eles não estão desesperados, porque a mulher está para dar à luz. Louvado seja Deus, essa dor não é para desgraça, mas é para o nascimento da restauração de todas as coisas. Aleluia. Então, meus irmãos, a terra, a criação, não diga Deus, talvez eu coloque a observação, não é feliz, a terra, mas a criação de um modo geral. Louvado seja Deus, está gemendo. São terremotos, são fomes, cataclismas, maremotos, tufões. Louvado seja Deus, o que é isso? O apóstolo disse que é a hora do parto. Mas um parto, o Senhor Jesus, ele explica sobre isso, lá no Evangelho de São João. Ele diz assim, quando a mulher está para dar à luz, ela grita de dor. Mas depois que ela dar à luz, ela fica feliz e ela esquece da dor, porque deu uma vida, ela deu uma pessoa ao mundo. Aleluia! Então essas dores de parto, para aqueles que creem em nosso Senhor Jesus Cristo, para aqueles que creem na palavra de Deus, para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, nós não estamos desesperados, porque sabemos que o bebê está para nascer. Aleluia, está doendo, está havendo gemidos e gemidos fortes. Louvado seja Deus, mas é a restauração, é o bebê da restauração, é o bebê da volta do Senhor, que vem, como diz o hino 300 da harpa, todas as coisas restaurar. Aleluia, bendito seja Deus. E o que eu acho interessante aqui é que tem uma palavra que a criação está na expectativa. Glória a Deus. Vamos ver isso no versículo 19. Glória ao nome do Senhor. Romanos 8:19 diz que a criação, a criatura está na expectação. Glória a Deus. Por favor, leia. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Meus irmãos amados, observe. Diz aqui, porque ardente. O que é uma coisa ardente? É uma coisa que está acesa. É um sentimento que está pegando fogo. Glória a Deus. Ardente quer dizer aquilo que ferve, aquilo que arde, aquilo que está vivo. Louvado seja Deus. Diz aqui, porque ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Observe que a vinda do Senhor, ela vai manifestar os filhos
de Deus. Os filhos de Deus que hoje são desprezados. Os filhos de Deus que hoje são odiados. Os filhos de Deus que são considerados como um estorvo. Os filhos de Deus que são considerados como o atraso do mundo. Os filhos de Deus que creem na palavra, nos princípios éticos, nos princípios cristãos, nos princípios do direito divino. Então o que é que acontece? Eles são deploráveis, eles são jogados à margem, eles são vistos com maus olhos, mas a Bíblia diz que a criação está na ardente expectação da manifestação dos filhos de Deus. Quer dizer, quando Cristo voltar, que os seus filhos forem manifestos, que quando Cristo voltar, que vai dar razão a quem tem, quando Cristo voltar, que vai dizer quem está certo e quem está errado, quando Cristo voltar, que vai premiar quem fez a vontade dele e vai castigar quem não fez a sua vontade, vai premiar quem fez o bem e vai reprovar quem fez o mal. Então naquele tempo, naquele dia, a criação vai ver a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que a criação está na expectativa. Aleluia. Você sabe, por favor? NVI, glória a Deus. Por favor, lê na NVI. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aleluia. Olha aí na tela. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aleluia. Então a palavra expectativa, como eu não conheço o grego, eu fui consultar os meus irmãos que são peritos, né? E aqui na Bíblia grega, a palavra expectativa, apokaratokia, glória a Deus, significa estar na ponta do pé com a mão à testa. Aleluia. A palavra expectativa é quando você está, antigamente as pessoas ficavam na estação do trem, esperando o trem, então elas ficavam, quando vinha uma pessoa amiga delas no trem, então elas ficavam na ponta do pé, olhando com a mão à testa, para ver se o trem já vinha. Glória a Deus. Então, a palavra expectativa no grego significa estar ansioso. Expectativa significa estar desejoso, na ponta dos pés, olhando para a estrada, para alguém que vai chegar. Aleluia. A Bíblia diz que a criação, ela está na expectativa. A Bíblia diz que a criação, ela está na ponta dos pés, com a mão à testa, olhando para o horizonte, aguardando a volta do Senhor, para manifestar os filhos de Deus, para manifestar quem está certo, para manifestar quem fez a sua vontade, para manifestar quem fez o bem, para manifestar quem foi, quem viveu de acordo com a sua santa e gloriosa palavra. Observe que coisa séria. A criação está na expectativa. A criação está gemendo. A criação está ansiosa. Louvado seja Deus, aguardando o dia da restauração, aguardando a restauração de todas as coisas, a era messiânica. Louvado seja Deus, de que o apóstolo São Pedro, em Atos 3:19, glória a Deus, o apóstolo São Pedro pregando, não está no script, mas o apóstolo São Pedro pregando no livro de Atos, ele disse uma coisa séria aos ouvintes judeus que estavam ouvindo a palavra ali na Porta Formosa. Glória a Deus. Por favor, 19 a 21. Atos 3, 19 a 21. Glória a Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas
desde o princípio. Vamos ver aqui, meus irmãos amados. O apóstolo São Pedro, por favor, ponha na tela. O apóstolo São Pedro, ele pregando para os judeus ali, poucos dias depois do Pentecoste, na cura do coxo da Porta Formosa. Muita gente se juntou para ouvir a pregação de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro manda que aquele povo se arrependa. Ele disse assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Pedro está profetizando que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Glória a Deus. Irmãos amados, é tempo de arrependimento. É tempo de fazer uma análise de vida. Você que viveu desprezando Deus, você que viveu zombando da palavra, você que trocou a Bíblia por ideias ateias, por ideias agnósticas, você que trocou a verdade de Deus pela mentira, você que trocou a lei de Deus pela sua própria lei, pela lei da sua cabeça, pela lei da cabeça dos filósofos iluministas, pela lei da cabeça dos homens vãos, dos homens perdidos. O apóstolo São Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos. Glória a Deus. Converter quer dizer pegar o caminho certo. Converter quer dizer ir por um caminho errado e voltar por um caminho certo. Louvado seja Deus. Ele manda se arrepender. O arrependimento é interno. O arrependimento é reconhecer que está errado. O arrependimento é sentir o peso do erro, sentir o peso do pecado. E a conversão é a atitude, aquilo que é manifestado depois do arrependimento, as novas ações, as novas palavras, as novas atitudes. Glória a Deus. Deixar o pecado, deixar a corrupção, deixar a imoralidade, deixar a desonestidade. O apóstolo disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Todo tempo é tempo de arrependimento, todo tempo é tempo de conversão, mas este tempo que nós estamos vivendo é o de mais necessidade. Não sabemos o que pode acontecer a qualquer momento. Glória a Deus, nós sabemos que o que está acontecendo é um gemido. Glória a Deus, é uma dor de parto, de que alguma coisa nova está para nascer, de que alguma coisa nova está para chegar, de que uma coisa nova está para acontecer. Aleluia. Glória a Deus nas alturas dos céus. Aí Pedro diz, eu queria colocar isso na tela, por favor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham os tempos do refrigério. Refrigério. Essa palavra refrigério, glória a Deus, é como se você estivesse no deserto do Saara e de repente você se encontrasse no clima de outono da Europa, do hemisfério norte. Aleluia, glória a Deus. É como se você estivesse morrendo de sede e alguém chegasse com um copo de água fria. Glória a Deus. Deus não quer te amaldiçoar. Deus não quer, por mais pecado que você tenha, por mais iniquidade que você tenha, Ele quer lhe perdoar, porque Ele lhe ama. Ele mandou o seu Filho Jesus morrer no Calvário por você, e Ele não quer lhe dar o fogo do inferno, Ele quer lhe dar tempo de refrigério. Refrigério é o contrário do inferno. Refrigério é o contrário da condenação. Louvado seja Deus para sempre. Aquele que se arrepender, aquele que se converter a Cristo, em vez do inferno, ele vai ter refrigério. A Bíblia diz: para que venham os tempos do refrigério. Aleluia, louvado seja Deus para sempre. E diz mais ainda: pela presença do Senhor. Essa palavra presença, parousia, no grego, quer dizer quando Ele aparecer, quando Ele voltar, quando Ele vier reinar aqui na terra, quando Ele que está sendo escarnecido. Glória a Deus. Nos museus, pinturas terríveis zombando de Cristo, zombando do Evangelho. Glória a Deus. Cenas imorais, cenas terríveis, zombando da palavra, zombando dos apóstolos, zombando da Virgem, zombando da Bíblia. Louvado seja Deus. Quando Ele vier, meu amigo, se você não se arrepender, você não vai gozar do refrigério. O refrigério é para aqueles que se arrependerem e para aqueles que se converterem. Quando o Senhor voltar, a Bíblia diz que Ele vem como labareda de fogo sobre os ímpios. Glória a Deus. Lá em Tessalonicenses diz que quando Ele voltar, Ele vem como labareda de fogo sobre os que não
não conhece a Deus e os que desobedecem o evangelho. Glória a Deus. Então, meus irmãos amados, mas para aqueles que se arrependerem, quando ele voltar, vai ser refrigério. E assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor, pela parousia. Louvado seja Deus. Agora veja o versículo 20. Glória a Deus. E ele envia Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. E o versículo 21 diz: o qual convém que o céu contenha. O céu hoje é a morada de Jesus. Jesus hoje está sentado à mão direita de Deus. O céu está contendo Jesus. Ele está sentado à mão direita de Deus, mas brevemente o Pai vai dizer: meu filho, volte à terra. Meu filho, vá manifestar os meus filhos. Meu filho, vá lá para restaurar. Meu filho, vá lá para instaurar o reino milenial. Vá lá para instaurar a recuperação, a restauração. Glória a Deus daqueles que fizeram a minha vontade. Oh, glória ao nome de Jesus para sempre. E a Bíblia diz que o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. É por isso que a terra está gemendo. É por isso que a natureza está gemendo. É por isso que a criação está gemendo. É por isso que o cosmos está gemendo de dor, esperando os tempos da restauração. Aleluia, louvado seja Deus para sempre, esperando os tempos da restauração, esperando a volta do Senhor Jesus, esperando que o Pai libere o Filho para voltar à terra, para manifestar quem é Filho de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso que Jesus disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Aleluia, hoje nós somos um pequeno rebanho, desprezados, glória a Deus, muitos assassinados, lá no Oriente Médio, lá na África, todo dia cristão é morto, lá na África, lá no Oriente Médio, lá na Síria, todo dia cristão é martirizado, mas vai chegar o dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e serão manifestados. A palavra manifestar quer dizer aparecer notoriamente, a palavra manifestar quer dizer epifania, uma aparição gloriosa, uma aparição majestosa. Louvado seja Deus. Hoje os filhos de Deus estão no ostracismo, mas eles vão passar por uma epifania, eles vão passar por uma manifestação, eles serão apresentados por Deus como verdadeiros filhos de Deus ao mundo. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz: o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio do mundo. Aleluia. Louvado seja Deus. Isso já vem sendo anunciado pelos profetas. Isso já vem sendo anunciado desde o Antigo Testamento. Por isso que a igreja verdadeira, jamais ela despreza o Antigo Testamento. Existe o modernismo, existe teólogos ateus, existe teólogos agnósticos que negam a validade do velho pacto. Mas o novo pacto é apenas a continuação do velho pacto. O que o velho pacto disse, cumpriu-se no novo. Não podemos desassociar o Antigo Testamento do Novo. O Antigo Testamento é tão palavra de Deus quanto o Novo Testamento. Em seus símbolos, em suas alegorias, em suas parábolas, em suas símiles. Louvado seja Deus, mas é o mesmo Evangelho. O mesmo Evangelho que está no Novo Testamento revelado, está no Antigo Testamento em símbolos, em figuras, em alegorias e em parábolas. Louvado seja Deus para sempre. E aqui a Bíblia diz, meus amados irmãos, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Aleluia. Desde o começo do mundo, desde Abel, desde Enoque, desde Noé, desde Isaías, desde Jeremias, desde Zacarias, desde o princípio do mundo, que Deus vem falando dessa restauração, que Deus vem falando desta época áurea. Louvado seja Deus, quando o mal, quando as tragédias, quando a vaidade, a futilidade, a frustração vai ser retirada. Aleluia. Se você ler o capítulo 11 do profeta Isaías, o profeta Isaías, por isso que o apóstolo Pedro disse que os santos profetas, eles têm falado desse tempo desde o princípio
do mundo. Louvado seja Deus para sempre, o tempo da restauração. Louvado seja Deus, o tempo da manifestação dos filhos de Deus. O profeta Isaías já vem falando. Se você abrir a Bíblia, no capítulo 11 do profeta Isaías, que também não está aqui no script, mas que o Espírito de Deus nos lembra. Glória a Deus, o profeta Isaías falando sobre isso. Isaías capítulo 11, versículo 1. Glória a Deus em diante. Por favor, que seja lido em nome do Senhor Jesus. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Prossiga. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Prossiga. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Prossiga. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Prossiga. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Prossiga. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca do áspide. E o já desmamado meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, por isso que o apóstolo São Pedro disse que os profetas, eles vêm falando disso desde o princípio do mundo. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Mas quando o Senhor voltar, Ele vai entrar em juízo primeiro. Aleluia. Não são todos que vão participar do reino milenial. Não dá tempo de falar da escatologia. Antes disso, a igreja tem sido arrebatada. Depois o Senhor voltará. Glória a Deus, todo olho o verá. Como diz Apocalipse 1:7, para instaurar esse reino. Mas Ele vai julgar, versículo 4, diz, Ele vai julgar com justiça os pobres que hoje são oprimidos, os pobres que hoje são jogados à margem, os pobres que ninguém não se incomoda se viva ou se morra. A Bíblia diz que quando Cristo voltar, o Senhor julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade aos mansos, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. Aleluia. Não pense que vai ficar de graça. Quem faz impiedade, quem faz maldade, quem prejudica, quem causa dano, não pense que vai ficar impune. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A Bíblia diz que com o sopro dos seus lábios Ele matará o ímpio. Aleluia. O nosso Jesus, que a Bíblia diz que quem vai fazer esse trabalho é a raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé na Bíblia? É Jesus, porque Jesus veio da família de Davi, Jesus veio da família de Jessé. Por isso que o profeta Isaías profetizou que quem vai fazer esse trabalho na terra é alguém da raiz do tronco de Jessé. E essa raiz do tronco de Jessé é nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o seu santo nome. Quando Ele voltar, não pense que vai ficar de
de graça. Não, de maneira nenhuma. Toda impiedade vai ser julgada. Louvado seja Deus, toda impiedade vai ser chamada responsabilidade. Ele vai cuidar dos pobres, ele vai cuidar dos mansos, ele vai repreender os mansos com equidade, mas a Bíblia diz que ele matará com o sopro da sua boca o ímpio. Louvado seja Deus. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins, ou seja, dos seus lombos. Bendito seja Deus, irmão. Hoje não tem verdade. As pessoas estão dizendo uma coisa e você diz: meu Deus, será que é verdade mesmo? A verdade está fugindo da terra. A verdade está desaparecendo da boca de quem a gente esperava que falasse a verdade. Glória a Deus. Ninguém crê mais, ninguém acredita mais. Louvado seja Deus. Mas quando Cristo voltar, quando chegar o tempo da expectativa, quando chegar o tempo daquilo que nós esperávamos, a Bíblia diz que a verdade vai ser o cinto que vai cingir a sua cintura. A verdade vai voltar para a terra. A verdade que desapareceu vai voltar através de Cristo Jesus. Então a criação, não somente a terra, mas o cosmos, que está gemendo por um novo tempo, um novo período. Louvado seja Deus, que a Bíblia diz que é o período milenial. Aí a Bíblia diz: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. Veja que paz. Louvado seja Deus. Como é que pode um lobo morar junto de um cordeiro? Hoje é impossível, devido a essa desarmonia que há na natureza, devido a essa situação da vaidade, da frustração, da coisa que está despencando, da nulidade, da transitoriedade. Hoje em dia não é possível, mas quando o Senhor voltar, até isso vai acontecer. Se você for a Israel, você for nas lojas de souvenir, você vai encontrar muito um leão ao lado de um cordeiro. Você vai encontrar quase toda loja de Israel tem um souvenir de um leão deitado ao lado de um cordeiro, que é baseado nessa profecia. Eu tenho um em casa de madeira que eu trouxe de lá de Israel, porque o povo israelita que conhece a Bíblia, eles rejeitaram o Messias, mas eles estão esperando essa época, e a Bíblia diz que eles vão se converter ao Senhor. Bendito seja Deus para sempre. A Bíblia diz que a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sob a toca da áspide, que é uma cobra venenosa, uma víbora, e o desmamado colocará sua mão na cova do basilisco. O basilisco é uma serpente terrível, e diz que a pessoa desmamada, o menino desmamado, vai colocar a mão na boca da toca da cobra, do basilisco, e não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Hoje o Senhor é desconhecido. Eles preferem Kant, eles preferem Rousseau, eles preferem, aleluia, os filósofos iluministas, eles preferem Karl Marx, eles preferem Freud, eles preferem, glória a Deus. Hoje o conhecimento na terra, o conhecimento nas faculdades, o conhecimento nas escolas, louvado seja Deus. O mundo, principalmente o Ocidente, que já conheceu o Senhor, hoje em dia ninguém conhece mais os 10 mandamentos. Hoje em dia ninguém conhece mais a ética das bem-aventuranças que Jesus pregou no Sermão do Monte. Glória a Deus. Hoje em dia, eu vi uma reportagem que lá na França, quando as crianças vão aos museus de obra clássica, quando as crianças vão aos museus que tem quadro da Renascença, quadro de Davi com Golias, quadro de Sansão e Dalila, os franceses dessa geração, eles ficam perguntando: quem foi Davi? Quem é esse Golias? Quem é Sansão? Quem é essa pessoa? Até mesmo a imagem de Jesus Cristo, muitos europeus ficam perguntando quem é aquele homem. Por quê? Porque ninguém sabe mais, ninguém conhece mais a palavra, ninguém conhece mais a doutrina do Senhor. Trocaram a verdade de Deus pela mentira dos homens. Mas a Bíblia diz que nessa época, no milênio, quando Cristo voltar, a terra vai voltar a ser cheia do conhecimento da glória do Senhor. Aleluia, bendito seja Deus para sempre. Então por isso que a criação está gemendo. Oh, aleluia, a criação está gemendo. O que está acontecendo é o gemido da criação. E a Bíblia diz que a criação está na expectativa.
expectativa, está esperando, está colocando a mão à testa, aguardando a volta do Senhor, aguardando a restauração de todas as coisas. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Interessante, meus amados irmãos, glória a Deus, é que a maldição vai ser retirada. Glória a Deus, a maldição vai ser retirada da terra. Quando o homem pecou, Deus chega no jardim do Éden. Não está no script, mas vamos lá para Gênesis, no capítulo de número 3, quando Deus dá a sentença. Louvado seja Deus. É Gênesis capítulo de número 3, versículo 17, por favor. Gênesis 3:17, que o pastor leia, por gentileza. E Adão disse: porquanto destes ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Olha aí, meus irmãos. Glória a Deus. A maldição foi estabelecida, não foi pela deliberação de Deus, que Deus seja mau. Não, de maneira nenhuma. A maldição que veio à terra, as dores, as tristezas, as doenças, as sequelas, os desajustes, não foi porque Deus é mau. Foram consequência da queda do nosso pai, da queda dos nossos primeiros pais. Deus disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e a mulher deu ouvido à voz da serpente, então a Bíblia diz: maldita será a terra por causa de ti. Aleluia. Mas o que é que a criação está esperando? A Bíblia diz que a criação está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Está na expectativa que essa maldição seja retirada. Está na expectativa de que essa maldição seja retirada do cosmos, seja retirada da terra, que as coisas voltem ao projeto original de Deus. Aleluia. Oh, que expectativa. Oh, que expectativa gloriosa. Mesmo que é com dores. Glória a Deus. O bebê está para nascer. Glória a Deus. O novo tempo está para nascer. A volta de Jesus, a aparição de Jesus está para acontecer. Louvado seja Deus. E por isso que as dores estão apertando. E vai apertar mais. As dores estão apertando e vão apertar mais. Louvado seja Deus para sempre. Mas quando chega no último livro da Bíblia, é por isso que não se pode desprezar o Antigo Testamento. É por isso, meus amados irmãos, que o Novo Testamento é a continuidade, é o rio da revelação que passa de Malaquias para Mateus e chega até Apocalipse. Louvado seja Deus para sempre. No capítulo 22 e no versículo 1 até o versículo 3 tem uma resposta. Em Gênesis entra a maldição e em Apocalipse sai a maldição. Aqui fala no novo céu e na nova terra. Aqui em Apocalipse fala, glória a Deus, depois que os ímpios foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Glória a Deus, o mal foi banido da terra. Vamos ver Apocalipse 22, versículo de 1 a 3, por favor. Versículo de 1 a 3. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Oh, glória a Deus, que maravilha. Por isso que a criação está na expectativa. Por isso que a criação está nas pontas dos pés, com a mão à testa, esperando. Por quê? Porque lá em Gênesis 3:17, a maldição entra. Lá em Gênesis 3:17, essas pragas, essas desgraças que ocorrem até hoje e que agora estão aumentando, elas entram em Gênesis 3:17. Mas quando é agora, no último livro, no livro da revelação, quando o Senhor volta, quando o Senhor instaura já aqui a eternidade, já não é mais nem um milênio, já é eternidade, louvado seja Deus. Versículo 3 diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão.
Aleluia, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meu amigo, esta noite é noite de arrependimento, esta noite é noite de salvação. Não é tempo mais de brincar de crente, não é tempo mais de brincar, não é tempo mais de zombar de Deus, não é tempo mais de zombar da sua palavra. Louvado seja o seu santo nome. O apóstolo São Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Aleluia, Jesus está voltando, glória a Deus nas alturas dos céus, Jesus está vindo. O que está acontecendo é o gemido da criação, são as dores de parto. O apóstolo Paulo disse que são dores de parto, mas dores de parto não é sinal de desgraça, é sinal de bênção, é sinal de um novo tempo, é sinal de uma nova vida que vai surgir. Que Deus abençoe, que quem é crente se firme. A Bíblia diz: quem é santo, santifique-se ainda mais. Aleluia. E você que não é crente, arrependa-se. A Bíblia diz: você que está fora da comunhão, você que está em pecado, você que está na sua vida de pecado, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos do refrigério. Você quer receber o tempo do refrigério ou quer receber o tempo do fogo? A Bíblia diz que para uns ele vem com refrigério e para outros ele vem como labareda de fogo. Para encerrar, leia aí em segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 8 e de número 9. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, glória a Deus, versículo 7 e 8 e 9, glória a Deus. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Leia o 10, por favor. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Olha que coisa interessante. O apóstolo São Paulo vê que concatenação, que harmonia das Escrituras, que sinfonia das Escrituras, do Velho Testamento. Por isso que Pedro disse que foi falado pelos profetas desde o princípio. Aleluia. E agora já vem Paulo, já no Novo Testamento, já findando as cartas, a revelação. Ele diz assim, no versículo 7, e a vós que sois atribulados. A igreja de Deus hoje é atribulada, é desprezada. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus. Desde os céus, com os anjos do seu poder. Aleluia. O que vai ser dessas pessoas que zombam de Cristo? O que vai ser dessas pessoas que blasfemam de Cristo? Que contam piadas com Cristo? Que fazem desenhos obscenos com Cristo? Que fazem peças teatrais zombando de Cristo? Eu pergunto, o que é que vai ser dessas pessoas? Que no carnaval escarnecem de Cristo? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Ele vai aparecer, vai se manifestar desde o céu com os anjos do seu poder. Não brinque não, glória a Deus. Não brinque não, porque isto é a pura verdade. Ele vai se manifestar do céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo. Em outra tradução diz com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho. Aqui tem duas classes de pessoas. Tem os que não conhecem a Deus. Quem são os que não conhecem a Deus? Esses blasfemadores que acabei de falar. Eles não conhecem a Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus vem tomando vingança, não é só dos que não conhecem a Deus. Ele vem tomando vingança também dos que não obedecem ao Evangelho. Quem são esses? Os que conhecem o Evangelho. Os que conhecem a verdade. Os crentes que se dizem crentes, mas não procedem como crentes. A Bíblia diz que Jesus vem tomando vingança de duas qualidades de gente. Ele vem tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que desobedecem ao Evangelho.
Aqueles que conhecem a verdade, aqueles que foram criados na igreja, aqueles que foram criados na escola dominical, aqueles que conhecem o evangelho, mas vivem como se não conhecessem. A Bíblia diz que Jesus vem tomando vingança dos que não conhecem a Deus. É o povo lá da Marquês de Sapucaí. É o povo lá das escolas de samba. É o povo lá que zomba de Jesus. É o povo do Museu Queen, salvo equívoco. Glória a Deus. É o povo, aleluia, que é patrocinado pela nova ordem mundial. É esse povo que é patrocinado para perverter as crianças. Esses são os que não conhecem a Deus. A Bíblia diz que Jesus vem com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, mas também dos que desobedecem o evangelho. Quem se diz cristão, mas vive na prática do pecado deliberadamente. Eu não estou falando daquele que pecou e se arrependeu. A Bíblia não está falando daquele que pecou e confessou e mudou de vida. A Bíblia está falando daqueles que desobedecem. A palavra desobedecem é uma palavra que fala de um tempo contínuo. Não é desobedeceram, é desobedecem ao evangelho. É aquela pessoa que diz que é cristã, mas vive em franca e aberta desobediência. A Bíblia diz que o Senhor vem tomando vingança. Aleluia! O nome de cristão não garante. O nome de membro da igreja não garante. O que garante é a obediência ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus das alturas dos céus. Diz a Bíblia que Cristo vem tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que desobedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição. Nessa tradução diz ante a face do Senhor. Na minha tradução da Trinitariana diz longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Longe. Em outra tradução diz banidos. Banidos da face do Senhor, jogado longe, jogado fora da face do Senhor. E alguém diz, é porque Deus é ruim? Não, é porque Ele é justo. Oportunidade de arrependimento Ele dá. Oportunidade de se arrepender, Pedro disse, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados. Naquele dia ninguém vai ter o que se queixar, não. Naquele dia ninguém vai acusar o nosso juiz, ninguém vai acusar. Ele é quem vai acusar. Ninguém vai ter direito de fazer nenhuma acusação contra Cristo. Aleluia! Porque Ele deu oportunidade, Ele deu chance. Louvado seja o seu santo, bendito e eterno nome. E a Bíblia diz que os tais padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Por isso que a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, meu irmão, eu sou crente, mas não quero ser santo, não. Eu sou crente, mas eu não quero essa santidade, isso é fanatismo. Vá nessa onda. A Bíblia diz que Jesus vem para ser glorificado nos seus santos. Aleluia! E o autor da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vai ser banido. Aleluia! Junto com os que não conhecem a Deus. Vai ter a mesma sorte dos que não conhecem a Deus, dos ímpios que zombam de Deus, nas cátedras das faculdades, nas cadeiras dos colégios, nos birôs, zombando de Deus. Vai ser a mesma situação. Os que não conhecem a Deus e os que desobedecem o evangelho. E quando Cristo vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Aleluia! Oh, glória a Deus! Por isso que a criação está na expectativa. Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Do versículo, glória a Deus, de número 22. Para encerrar. Aleluia. Ou melhor, versículo 19. Versículo 18 e 19. Para nós encerrarmos o sermão. Olha que coisa gloriosa. Igreja do Senhor. Igreja de Cristo. Igreja que sofre. Igreja que padece. Você que está sofrendo agora. Onde quer que você esteja sofrendo. Se você está no leito do hospital, se você está aí numa situação difícil, veja o versículo 18, é para todos nós que estamos sofrendo. Glória a Deus, veja que coisa linda. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eita, glória a Deus. Bota de novo na tela, por favor. Por quê? Paulo falando. Porque para mim tenho por certo
que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tudo isso que está acontecendo, irmão, né? Diz que não dá nem para comparar. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória. Isso aqui é passageiro. Glória a Deus. Você que está sofrendo, você que está em dor, você que está chorando com seu parente doente, você que está no leito do hospital, você que está aflito, o apóstolo diz que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória. A palavra glória, doxa, quer dizer beleza, coisa bela, coisa segura, coisa valorosa. Enquanto a palavra vaidade fala de frustração, a palavra glória fala de beleza, fala de coisa que permanece. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Está chegando o tempo da revelação da glória. E em nós os que cremos, em nós os que aceitamos Jesus, em nós os que nos arrependemos dos nossos pecados, em nós que por graça e misericórdia de Deus reconhecemos o Cristo do Evangelho, que a glória vai ser revelada em nós. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação está gemendo, mas ela está gemendo na ponta dos pés, em expectativa, com a mão à testa, esperando. Como diz o cantor Oséias de Paula, meu irmão, meu amigo, que já algumas vezes cantou aqui na nossa Lagoas ultimamente. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou ofegante sob o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Oh, meu Jesus. Aleluia, te espero chorando, te espero, mestre querido. Aleluia, estou ofegante com o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, ó Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe. E se tem alguém para aceitar Jesus como Salvador, chegou a sua hora. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Seja de que não conhece a Deus, ou de você que desobedece o Evangelho. Glória a Deus. Observe que a palavra não é dos que desobedeceram, é dos que desobedecem. No tempo do português, é o tempo contínuo, é o tempo constante. Se você desobedeceu o Evangelho, mas você se arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados. Não existe um crente que passou a sua vida inteira sem ter desobedecido o Evangelho. Todo crente já desobedeceu o Evangelho em alguma coisa. Mas a Bíblia não diz que Jesus veio tomando vingança dos que desobedeceram. A Bíblia diz que Jesus veio tomando vingança dos que desobedecem. Dos que vivem desobedecendo o Evangelho. E esta noite é noite de conserto. Esta noite é noite de restauração. Aleluia! Bendito seja Deus. Arrependei-vos, para que venham os tempos do refrigério. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. A natureza está gemendo, a criação está gemendo. Mas ela está na expectativa da glória dos filhos de Deus. Vamos ficar de pé para encerrarmos o trabalho orando ao Senhor. Quero agradecer os irmãos que vieram louvar a Deus. Que o Senhor vos abençoe, meus irmãos, e vos recompense essa atenção para com a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. E sexta-feira tem um culto de doutrina. Glória a Deus. Outro culto de doutrina. E domingo, querendo Deus, estaremos outras vezes aqui. E os irmãos vão orando para nós continuarmos este assunto glorioso. Bendito seja o nome de Jesus. Você quer aceitar Jesus agora? Se você pode dobrar os joelhos, tem um telefone aí, tem um celular, um WhatsApp. Você pode mandar os seus dados. Seu pedido de oração também. Há 2 números
para o WhatsApp de pedido de oração e também de as pessoas que aceitam a Jesus como Salvador. Mas nós também queremos orar pelo irmão Íris, presbítero, dirigente de congregação, que foi informado que também está enfermo, está internado. Da irmã Juliana, irmão Íris, presbítero Íris, esposa da irmã Juliana. Eles são oriundos do Poço. Quem? O Zito, motorista do ônibus, também está doente. Nós vamos orar por eles. Mas, meus irmãos, guarde esta palavra. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E as dores já estão ficando fortes. A mulher já está para dar luz. Aleluia! E Jesus disse que quando a mulher está para dar luz, ela fica triste porque sente dores. Mas depois ela esquece das dores e se alegra porque deu um homem ao mundo. Bendito seja Deus. Convidamos o pastor, nosso querido irmão, pastor Walter, glória a Deus, que dirige a congregação do Benedito Bento I, para fazer essa oração. E você que quer aceitar Jesus ou quer se reconciliar, peça perdão agora. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados, cancelados. Na Bíblia corrigida diz apagados e na Bíblia atualizada diz cancelados. Seus pecados serão cancelados agora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Querido Jesus, nós queremos nesta hora, Senhor, elevarmos a nossa voz ao Senhor e agradecermos pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, nesta noite, aprendendo no Teu santo templo. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Querido Jesus, pedimos que a Tua palavra, rica e poderosa, palavra que é mais doce que o mel, palavra que é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e que é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que esta palavra não fique somente na nossa memória, mas desça ao nosso coração, possa produzir, Senhor eterno, transformação e vida para todos aqueles que foram alcançados nesta noite. Senhor, oramos pelos Teus filhos que estão na nossa capital Maceió, no interior do estado, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, sendo alcançados, Senhor, por esta mensagem, por este vídeo. Deus Todo-Poderoso, atinge os corações. Senhor amado, aqueles que ainda não Te conhecem, que sejam tocados pela Tua palavra, meu Deus amado, que se arrependam dos seus pecados e que o Senhor possa escrever seus nomes no livro da vida e que eles possam desfrutar de uma vida melhor e mais feliz, Senhor, no futuro, na eternidade. Deus Todo-Poderoso, ainda estendemos nossa oração, Senhor, aos que estão enfermos. Tu és aquele que traz a cura em Tuas rasas. Meu Deus, cura os Teus filhos, estende Tuas mãos poderosas, nos ajuda a entendermos o que o Senhor está querendo nos ensinar nesses tempos. Deus Todo-Poderoso, assim guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja. Senhor amado, que nenhuma praga chegue à tenda dos Teus filhos, mas que o Senhor possa guardá-los e abençoá-los no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. E a graça do Senhor Jesus Cristo, que vai voltar para reinar, para expulsar o mal, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, aleluia, e a comunhão do Espírito Santo, aleluia, seja com todos, aleluia, 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 glória a Deus, amém.